Bom, gente, espero que você tenha feito a atividade, tá? Só para vocês testarem um pouco sobre o conhecimento, mexer um pouco mais no código. Esse código está lá disponível na AI, se vocês quiserem baixar e mexer nele, fiquem à vontade, tá? Bom, voltando aqui a questão, a gente viu na aula passada operadores relacionais lógicos, né? E o if com operadores lógicos. No caso aqui do if, se isso aqui, a média for maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75%, 75%, ele vai executar o código dentro do if, vai entrar no if. Então, se isso aqui é verdadeiro, ele entra no if, tá? Executa aquele código. Se for falso, ele ignora e continua logo abaixo, tá? Mas temos um outro comando de decisão chamado else. O else ele é um complemento do if, sendo utilizado em conjunto. A sintaxe vem um if normal, aqui, o if que a gente já viu. Embaixo dele, else, abre chaves, as instruções dentro do else e fecha as chaves dele. Para que serve isso? Bom, o comando if ele permite executar instruções caso sua condição seja satisfeita, ou seja verdadeiro o que eu botei lá para teste dentro dele. Tá? Usando maior que, menor que, diferente, ou um conjunto de condições que eu consigo fazer de acordo com os operadores lógicos. E, ou, negação. Então, o resultado tem que estar positivo, tem que estar verdadeiro para ele conseguir entrar. Caso ela seja feita e o bloco, caso a condição não seja satisfeita, o bloco é ignorado e o programa continua sua execução. Tá? Acho que o corretor ortográfico corrigiu aqui. Caso a condição não seja satisfeita, ele ignora e continua sua execução. O comando else permite você executar um bloco de instruções caso a condição anterior seja falsa, ou seja, não tenha sido satisfeita. Então, eu faço uma teste do if. Se der falso, eu quero que ele execute uma outra instrução. Uma outra instrução embaixo dele. Então, o if, se verdadeiro, vai ser executado se for verdadeiro, ou else vai ser executado se for falso. Mas nunca os dois serão executados ao mesmo tempo. Então, podemos dizer o seguinte. Se if for verdadeiro, então execute as instruções. Se não, o else execute estas outras. É quando quero que execute uma instrução ou outra. Nunca execute as duas juntas. Tá? Já quando você quer caso seja o if, execute um conjunto. Ou execute um outro caso o if seja falso. Por exemplo, definir se o aluno está aprovado ou reprovado, não há necessidade de utilizar dois ifs. Tendo em vista que se a média do if, se o if de média e frequência for falso, o aluno já está reprovado. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui o que eu quis dizer com isso. Se a média do aluno for maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75%, 75% na verdade, né? 75%, ele vai executar isso aqui. Se isso aqui for negado, o aluno já está reprovado. Então, não preciso de novo fazer uma outra verificação, um outro if. Eu só botei aqui para ficar mais fácil sobre o if, para a gente poder entender melhor o if. Mas eu não preciso criar um outro if, eu ponho um else. Eu ponho um else aqui embaixo, que se isso aqui for falso, vai executar meu else. Se isso aqui é falso, quer dizer que está reprovado. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tem o mesmo programa, vem, calcula a média, faz comparação. Se média maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75, então está reprovado. Então, quer dizer, está aprovado. Se isso aqui falhou, não importa se foi a média, não importa se foi a frequência. Ele está reprovado. Então, se isso aqui é falso, então o aluno está reprovado. Se a média for maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75, o aluno está aprovado. Se não, o aluno está reprovado. Eu uso muito isso quando
eu quero que uma determinada condição seja satisfeita para executar esse código. Caso qualquer outra coisa dentro dela não seja satisfeita, eu vou executar esse outro código. Então é o se não. Então eu tenho um se estiver correto, verdadeiro, executa esse. Se isso aqui for falso, executa esse de baixo. Logo, os dois nunca serão executados juntos. Tá? O escopo do if começa aqui, termina aqui. O escopo do else começa aqui e termina aqui. Tá bom? Então assim eu consigo fazer, tomar uma posição se tiver verdadeiro e se não, ou seja, se tiver falso. Eu consigo definir entre os dois. Tá bom, gente? É só comentar mais. Isso pode usar para qualquer problema que vocês tenham. Se eu tenho uma condição ser satisfeita e se ela não for satisfeita, eu quero executar um outro pedaço. Tá? Além disso, temos o if aninhado. O que é if aninhado? Um if dentro de outro if. Tá? O if interno será testado e possivelmente executado se o if externo for verdadeiro. Tá? Ele só vai executar o if de dentro se o externo for verdadeiro. É utilizado quando apenas um if não consegue contemplar todas as possibilidades que o programa exige. Então, voltando lá para o nosso problema da nota do aluno. No caso dos nossos alunos, que obtém média acima de 9, além de aprovado, ele recebe uma placa de parabéns. Então, uma placa de aluno de destaque. E quem é reprovado precisa descobrir se foi por nota, por falta ou por ambos. Então não é só agora reprovado. Eu quero saber o porquê. Reprovado por nota, reprovado por média, reprovado por nota e falta, falta, o aluno foi aluno de destaque. Então eu preciso ter essa definição. Então, o programa ele é grande, aí eu separei ele em duas partes, tá? Tá aqui, eu separado em duas partes. Então eu venho aqui no programa normal, que a gente botou as questões, calcula a média, como você fiz. If, se média maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75, então ele vai executar esse código aqui. Só que eu quero saber, além de que a média dele é acima de 6, eu quero saber quanto que foi ela. Então, se média for maior ou igual a 9, então o aluno aprovado com destaque. Se não, quer dizer que o aluno é só aprovado. Ah, professor, mas aqui você está falando que a média dele for maior ou igual a 9, vai entrar nesse aqui. Se não, vai entrar no de baixo. E se ele tirar 5? Se ele tirar 4? Reprovado. Se for nesse caso, ele nem entra aqui dentro. Ele pula direto para cá. Esse if já faz essa filtragem de cima. Então aqui com esse if, eu só pego os alunos aprovados. Agora, cabe dentro dele eu separar quais desses alunos aprovados tiveram média acima de 9 para botar aluno aprovado com destaque. Entendeu? Então, esse if aqui, esse conjunto if-else, né, só será executado se esse if aqui for verdadeiro. Aí vai executar esse bloco e executa ele. Então, eu posso colocar if dentro de if à vontade. Eu só tenho que tomar cuidado na lógica que eu tenho que usar para isso, tá? Para me atender. Porque se eu pegasse um if e botasse aqui, eu quero pegar logo os alunos aprovados. Média maior ou igual a 9, aí aluno destaque. E o resto seria reprovado. Aí estaria errado também na lógica. Porque aluno 6, apesar de não ser destaque, que tirou 6, apesar de não ser destaque, ele foi aprovado também. Então aqui eu estou separando os alunos que foram aprovados com a frequência e nota. E dentro desse if eu estou fazendo uma outra filtragem, um outro se, uma outra condição, que se a média dele for maior ou igual a 9, o aluno está aprovado com destaque. Se não, ele está só aprovado. Porque aqui eu já sei que a média dele com certeza é maior ou igual a 6 e a frequência dele é acima de 75. No programa continuando, ele parou aqui, tá? Essa parte aqui foi o que eu já expliquei antes. Tá bom? Então, se a média dele for maior ou igual a 6 e frequência 75%, vai entrar nesse if aqui e vai ver qual aluno que foi aprovado com destaque ou não. Agora, se qualquer uma delas falhou, ele vai cair no else.
Só que eu não sei qual delas falhou. Se a média que foi menor que 6, se a frequência que foi menor que 75, ou se ambos foram falsos. Então, dentro desse else, olha aqui, ó, esse else abre aqui e fecha aqui, tá bom? Sempre seguir por isso, tá? Sempre seguir pelos escopos. Ó. Esse if abre aqui e fecha aqui embaixo. Esse if abre aqui e fecha com esse. Esse else abre aqui e fecha aqui. Sempre que eu abro um if e um else, eu tenho que fechar eles. É o escopo deles, tá? Mas retornando. Quando isso aqui for falso, vai cair nesse else. Esse else vem daqui até aqui. Então, todo esse bloco ele vai ser testado. Então, aqui eu sei que ele foi... ele foi reprovado. Eu não sei pelo quê. Então, eu vou testar. Ó. Se média for menor que 6 e frequência menor que 75, eu tenho certeza que ele foi reprovado por nota e por falta. Então, eu ponho isso aqui e ele continua o programa. Se não, ou seja, esse if esse else é desse if, tá? Então, se não, aí vai cair aqui dentro. Se não, ou seja, quer dizer que um deles aqui deu falso. Ou a média, ou a frequência. Então, se não, se a média for menor que 6, então o aluno foi aprovado por nota. Eu tenho certeza que se a média chegar até esse ponto e a média for menor que 6, eu tenho certeza que foi por nota. Por quê? Porque aqui deu um falso. Aqui deu ou esse deu falso ou esse. Se a média, se essa expressão aqui foi verdadeira, ele vai executar essa parte aqui, quer dizer que a falsa era outra. Então eu consegui filtrar deles. Se não, aí o aluno foi reprovado por falta mesmo. Então, para chegar até aqui nesse se não, eu tive que testar a média. Se a média é menor que 6 e a frequência é menor que 6, não, negativo, deu falso. Ok. Vou testar se a média é menor que 6. Falso, menor que 6 não. Então, o problema foi a frequência. Então, aluno reprovado por falta. Tá bom, gente? Então, aqui foi um if, dentro de um if, dentro de outro if e por aí vai. Tá? Para a gente não se perder com esse tamanho do escopo, a gente tem que sempre se guiar pelos colchetes, tá? Onde abre e fecha. Quando eu uso o IDE, eu falei lá que ele dá algumas facilidades para a gente. Uma delas é isso aqui, ó. Quando eu clico no minhas chaves, ele fala onde tem seu par. Desculpa. Onde tem seu par. Onde ele abre, onde ele fecha. Onde ele abre, onde fecha. Onde ele abre, onde ele fecha. Else também, onde ele abre, onde ele fecha. Tá? A gente também pode se guiar pelo nível daqui, ó. Esse if aqui e esse else estão relacionados. Estão no mesmo nível, tá vendo? E esse if está relacionado com esse else. Esse if com esse else e esse if com esse else. Tem essa relação entre eles. Tá? Então, pelo nível também eu consigo fazer essa olhada, que chama-se de indentação. Vamos ver mais pra frente quanto a isso. Tá? Mas isso aqui, então, eu peguei um programa que era mais simples e tornei ele mais complexo. Ou seja, mais complexo, porém, me atende mais. Me fala agora o que é o aluno, quando foi aprovado, foi por falta, foi por nota, se é destaque ou não. Então, por exemplo, aqui, o aluno tirou 9, teve média 9,5, foi aprovado com destaque. Teve média de frequência, aprovado com destaque. Esse aqui teve frequência, mas não teve média, então foi só aluno aprovado, sem destaque. Aqui ele não teve frequência e nem nota, então reprovado por nota e falta. Aí o professor vai ver o que aconteceu, o que houve para ele faltar tanto nesse ponto. Aqui ele teve a frequência 100%, mas não teve nota, então reprovado por nota. Aí o professor pode ter um olhar diferente, pode ir lá atender ele, o que aconteceu, as aulas não estão compreendendo o que está acontecendo. E esse aqui teve nota, mas não teve frequência, então foi reprovado por falta. Tá bom? Então esses aqui são o if aninhado. Permite eu explorar mais o meu problema, tirar mais informações deles, delimitar mais ele. Aí como é que eu faço isso? Aí depende da lógica que eu quero usar. Tá? Depende do meu problema. Aí é com exercício que a gente vai fazendo isso. Tá bom? Bom, e o último ponto é a indentação, que eu falei antes. Indentação é a forma como o código-fonte é organizado, para ser mais legível ao programador.
O objetivo é ressaltar sua estrutura, melhorando seu entendimento o seu entendimento do código e da lógica que o código tem. Algumas linguagens fazem a indentação ser obrigatória. Se não for indentado, ele não vai rodar. Mas não é o caso do C. O C não faz isso. Ele permite você fazer todo o programa em uma linha só se quiser, mas não fica legível para a gente. Tá bom? A linguagem ela pode ter mais do que um tipo de indentação, mas todos trabalham com o conceito de blocos e códigos, dependendo do comando. Então, por exemplo, isso aqui. Ó. Esse aqui é um exemplo de programa com indentação. Tem um include aqui em cima, int, main. Os colchetes, as chaves, pode ter reparado que eu mostrei como exemplo. Iniciou aqui, mas fecha aqui embaixo. Pode iniciar aqui embaixo, pode, não tem problema. Isso aí fica o seu critério, mas ele está separado aqui, ó. Dentro dele teve um nível, ó, uma separação aqui, veio todos sobre o mesmo nível e fechou aqui embaixo. Ó, mesmo com outro código, com as chaves em cima, ó, também não tem problema. Tentar tá indentado. Eu consigo ver que todos esses comandos estão dentro da função main. Então a indentação permite eu entender melhor o meu programa. Agora, por exemplo, um programa que não está indentado. Esse aqui, por exemplo, ó, ele não está indentado. E ele funciona. Se eu botar ele para executar, ele vai funcionar. Tá aqui, ó, logo em sequência, tá vendo? Um atrás do outro. Tá. Ele vai funcionar. Por quê? Porque o meu compilador, ele não vai, ele não vai ler a linha por linha. O compilador de C, ele não se preocupa com a indentação. Ele quer que tenha um comando e no final tenha um ponto e vírgula. Comando final ponto e vírgula. E que os blocos sejam com chaves. Basicamente é isso. Tá? Então assim ele vai rodar. Ó, outro exemplo desse programa aqui, ó. Programa com indentação. Eu consigo ver um int main, todos aqui dentro do int main. Eu consigo ver o if aqui, ó. Eu sei que todos esses comandos aqui são dentro do if, então eu sei que eles são executados quando esse if der verdadeiro. Idem para esse aqui, ó. Então eu consigo identificar o meu programa. O if inicia aqui, termina aqui, então fica mais fácil de eu entender. Agora, sem indentação, olha isso aqui. Ele vai rodar, mas o if, ele começa aqui, vai até aqui embaixo, o que está dentro dele. Isso porque eu só tenho 2 níveis de if. Se eu tivesse mais 3, 4, como aqueles que a gente viu, fica mais difícil compreender dessa forma. Então é importante ter a questão da indentação. Tá bom? Além disso, não é obrigatório cada comando tá em uma linha, mas em C é obrigatório ter no final ponto e vírgula. Cada ponto e vírgula caracteriza o final de uma instrução para o meu processador. Tá? Mas é importantíssimo ter a indentação. A indentação, gente, eu vou cobrar de vocês também, tá? Faz parte da programação. Ter uma boa indentação para ser legível o código, tá? Essa indentação consiste em separar a separação e informação do código do programa em blocos, utilizando tabulação em linhas, onde cada linha possui uma instrução ou o início e o fim de um bloco. A ideia Code Blocks é que você vai fazer indentação automática, reconhecendo os blocos e aplicando a tabulação correta, cabendo ao programador manter essa indentação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou dentro desse bloco, tá vendo? Então, pela indentação, eu tenho que escrever embaixo do printf. Se eu der um enter, ele já cai dentro e embaixo do printf. Então, aqui eu posso escrever já o meu outro código, a minha instrução. Então, ele já está automático. A ideia facilita a gente a conseguir indentar. Tá? Também tem a opção de eu formatar ela de maneira diferente, mas não usem esse tipo, fazem a sua própria indentação, tá? Segundo esses critérios. Então aqui a indentação, já mostrei, né? Ó, aqui é um tab, ó, dentro desse bloco, nesse scope main e em scope main. Então tudo dentro dele tem que ser com um tab, dentro desse seu escopo. Tá? Já no if foram 2 tabs, porque o if começa aqui o seu escopo, começa aqui o seu escopo, seu bloco, termina aqui, ele vai ser executado por estar aqui dentro, então tem que estar um tab à frente dele, um nível à frente. Idem para esse if aqui de baixo também.
Tá bom, gente? Então, mantenham a indentação, faça o código indentado. Eu vou cobrar o código indentado de forma correta, tá bom? Ele ajuda você a ver os problemas, ver o que está acontecendo. Na hora de debugar, você vê o problema, ele vai ajudar você também, tá bom? Então, criem essa boa prática, tá? Estou começando a aprender agora, então é melhor já começar com essa prática para não perder de vista, tá certo? Bom, gente, essa era a aula. Essa era o conteúdo dessa aula, os vídeos terminaram, tá? As atividades eu botei lá no NEAD, vocês podem acessar ela tranquilamente. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição. Tá, gente? Obrigado e bons estudos.